Bom, vamos lá. Muito bom dia a todos. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Meu nome aqui é Donato, eu sou Account Manager aqui na Alpha People Brasil e agradeço de antemão aqui a presença de todos, a atenção de todos e nesta participação, né, desse nosso novo webinar. E antes de mais nada, já agradecendo e também já fazendo um convite para que vocês depois acessem no nosso site da Alpha People os demais webinars da nossa série, né, nesse período, né, de mais dificuldade, de pandemia, né, nós encontramos essa forma, né, de passar a boa mensagem aí da plataforma, dos serviços da Alpha People aos nossos clientes e interessados. Então, antes de mais nada, já faço esse convite para que vocês encontrem, né, um tema que seja interessante a vocês lá no nosso site. E desde já, aqui, né, nosso time, eu, Donato e todo o time envolvido, nós agradecemos mais uma vez a presença. Já faço aqui as apresentações para que todos estejam aqui inteirados. Como eu disse, meu nome é Donato, sou Account Manager aqui na Alpha People Brasil. Já estou aqui na Alpha People há 4 anos. E é um prazer aí avançar, né, também nesse tema com relação a dados unificados e visão 360 graus com Customer Insights, né? É um tema bem interessante, um tema atualíssimo, né? Veremos isso. E apresento também aqui o nosso time, né, que irá compor o nosso webinar. O Weber estará conosco também, nosso especialista na plataforma, Weber Gustavo. Tudo bem, pessoal? Bom dia, Weber. Muito obrigado aí pela presença, pelo apoio. Bom dia. Muito bom. Também conosco Guilherme Junqueira, especialista em Customer Insights, estará conosco também dando um deep dive sobre a plataforma, sobre a ferramenta, né? A parte, talvez aí o filé da nossa apresentação, eu diria. Muito obrigado, aí, Guilherme, pela presença, pelo apoio. Valeu, Donato. Obrigado. Bom dia para todos. Vamos lá. Legal. Muito bom. E também Alexandre Sanches está conosco, nosso especialista BDM em Digital Marketing, aqui na Alpha People Brasil. Nos trará uma boa visão da aplicação de Customer Insights, né, sobre a plataforma. Muito obrigado, Sanches, pela presença e pelo apoio. Também agradeço a presença do nosso time de apoio, nosso time de marketing, comunicação, Vanessa, Jéssica. Elas estarão nos apoiando ao longo do evento, né? E desde já também já anuncio para que qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer esclarecimento, vocês possam deixar no chat o questionamento, a dúvida, o ponto em discussão, para que elas possam de fato mediar conosco, né? Ao longo dessa manhã, dessas horas, essa conversa. E, né, no momento oportuno, estaremos aí esclarecendo as dúvidas, né, e os questionamentos. Podemos passar já aos próximos slides, pessoal? Temos essa agenda no dia de hoje. Então, falaremos rapidamente agora sobre a Alpha People, né, sobre a presença da Alpha no mercado. Falaremos também da importância, né, dos dados de clientes. Hoje, mais do que nunca, aí precisamos ter cuidado, né? E também saber aproveitar, né, os dados gerados e recebidos em toda a nossa operação de negócio, né? Falaremos da aplicação Customer Insights, né, o principal ferramental desse webinar, no qual traremos aí uma demonstração, né? E também falaremos da aplicação, né, num conceito já, um cenário de marketing, de aplicação desses dados já voltados a processos de atividades de marketing. Ao final, pretendemos aí um espaço de perguntas e respostas, mas como eu disse, ao longo da nossa apresentação, fiquem à vontade para já colocarem as suas questões e suas dúvidas no chat. Então, falando rapidamente sobre a Alpha People, né, a Alpha People, uma das principais parceiras Microsoft de implantação, né, da solução, da plataforma no mundo. Nós estamos presentes em 15 países,
e nossa sede fica na Dinamarca, é uma consultoria multinacional. Temos aí ao longo do planeta mais de 650 colaboradores, com certeza um número maior do que esse, e somos altamente reconhecidos pela própria Microsoft e pelo mercado, né, naquilo que fazemos de melhor. De fato, uma consultoria de implantação e de apoio, né, aos clientes, nas mais diversas frentes e especialidades, né, de negócio. Né? Claro, 100% focado na plataforma Microsoft. E no Brasil não é diferente. No Brasil, pode passar, por gentileza. No Brasil nós temos uma realidade também bem interessante. Nós somos também altamente reconhecidos no país. Temos 16 anos já no mercado. Temos sede própria, né, lá em Barueri, em Alphaville, interior de São Paulo, e escritórios próprios também no Nordeste, Recife, em BH, lá em Minas Gerais, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e também o escritório em São Paulo, como eu falei, na nossa sede, e o escritório na Paulista. Temos aí mais de 230 colaboradores hoje, especialistas na ferramenta, também reconhecidos, né, pela Microsoft, com mais de 30 mil horas de consultoria, muitos projetos, né? E as nossas especialidades são as mais diversas, né? Em todo o portfólio Microsoft nós temos aí ações e casos de sucesso. Por favor. A Alpha People no Brasil, ela é reconhecida de fato como one-stop shop, né? O que significa? Significa que o Alpha People ela se coloca no mercado como a consultoria, o parceiro, né, de referência ao cliente para que naquilo que ele precisa, em toda a necessidade de tecnologia, né, e aplicações de negócio na qual o próprio business dele, na qual a própria indústria dele necessita. E isso se dá de fato, né, pelas nossas soluções. Então, os nossos clientes, claro, sendo o centro desse nosso mosaico de portfólio de soluções, de oferta, né? O cliente, claro, sempre é o nosso foco. E as soluções, como eu disse, são as mais diversas. De uma forma cross, trabalhamos tanto em processos de front-end, como marketing, vendas, né, atendimento ao cliente, atendimento de campo, gestão de projetos, enfim, e também processos de back-end, né, processos, vamos falar assim, costumeiramente chamados do núcleo ou do nicho de ERP. Né? Então, contas a pagar, receber, tesouraria, financeiro, fiscal, gestão de pessoas, né? Toda a parte financeira, supply chain, manufatura, todas essas soluções, a Alpha People ela tem essa expertise e consegue atuar e apoiar, né, os clientes nas mais diferentes indústrias. Né? Aqui em destaque algumas, mas nós temos sucesso em diversas indústrias. E nesse mosaico, né, de fora para dentro, nós temos um foco, de fato, né, em tecnologia e processos, nosso core business, né? Estratégias e negócios, é claro, né, baseando toda a nossa ação pela organização e pessoas também. Né? Então, trabalhamos, né, com um time altamente qualificado, né, de consultores, desenvolvedores, gestores de projeto, controladores de metodologia, né, em toda essa gama, né, de serviços em prol da execução e sucesso dos projetos de implantação. Então, o nosso foco, de fato, né, é um foco em consultoria, desenvolvimento e serviços gerenciados. Essas três famílias de ofertas, elas são aí, de fato, o nosso core business. Né? A consultoria atrelado desde análise de gaps, design thinking, diagnósticos, de fato, né, da realidade onde se encontra o negócio do nosso cliente, e também a própria aplicação de metodologias, né? Metodologias de implantação tanto Agile, Waterfall, que é a mais tradicional, ou até mesmo no conceito MVP, né? No conceito do mínimo do produto viável, né? Para que se tenha, de fato, um ganho rápido, um ganho de solução perene na empresa. Né? Temos aí desenvolvimento, como eu disse, também, um núcleo e times, né, altamente capacitados em especificação, codificação da ferramenta, né, para a escalabilidade dessa plataforma.
e serviços gerenciados também, que abrange aí toda a parte de suporte e sustentação, né, dos aplicativos, né, e também serviços em nuvem. Temos produtos, já ao longo desses anos, acumulamos expertise e desenvolvemos produtos em cima da própria plataforma Microsoft, né, como, por exemplo, o Campaign, Live Chat, e temos também a possibilidade de licenciamento da própria ferramenta. Temos essa oferta também. E em destaque aqui coloco também a parceria que nós temos no Brasil com a empresa FYI. É uma empresa que faz parte do nosso grupo aqui no Brasil, For Your Information. É uma empresa de capacitação, a nossa academia de formação de talentos, fica na Paulista, na Avenida Paulista, e é um business apartado, né? Longe um pouco da consultoria, mas de fato focado na capacitação de pessoas. Então, muitos profissionais do mercado, eles buscam a FYI para a sua capacitação pessoal, técnica, né, buscas de certificações, né, e execução de academias, né, focadas de fato na plataforma, não só Microsoft, mas de uma forma geral em todo o espectro tecnológico. Por favor. Temos aí hoje com certeza, mais de 400 clientes de referência, né, das mais diversas experiências de projeto. Aqui alguns em destaque, clientes e brandings, né, relacionados a varejo, relacionados a health, temos aí a indústrias, grupos educacionais, enfim, temos os mais diversos clientes, com os mais diversos cases, né? Somos, de fato, especialistas há 16 anos focados aqui no Brasil na execução e apoio aos nossos clientes, né, em toda a plataforma Microsoft. De agora em diante, eu já passo a palavra ao Weber, nosso especialista, que trará uma visão, né, do momento, né, e especialmente com relação aos dados e utilização dos dados do cliente. Por favor, Weber. Muito obrigado, Donato. Pessoal, como vocês já devem saber, a quantidade de dados que nós temos de cliente, ela é muito grande e ela vem crescendo cada vez mais, tá bom? Dos estudos que a Microsoft realizou, ela identificou que a cada ano a gente aumenta 60% do volume de dados existente. Então, é uma quantidade de dados muito grande, né? Ele não tende a diminuir essa quantidade de dados, e os pontos de interações desses dados são diversos, tá bom? A gente vai ver um pouquinho aqui sobre a quantidade de pontos de interação que um cliente pode ter com a sua empresa, com a sua marca. Eles são grandes e termina dificultando a facilidade de acesso aos dados, né, ao que esses dados querem dizer no dia a dia, né, para que seja tomada decisões com base no que realmente está acontecendo, no interesse dos seus clientes, nas mudanças que existem dentro do seu mercado, da sua indústria, e não aí tomando com base em viés, né? Então, a ideia é justamente você trazer as informações que já estão dentro da sua empresa de uma maneira rápida, fácil, por uma visualização, por um gráfico, por um dashboard, para que você consiga visualizar o que está acontecendo no seu mercado com base nas informações que você tem dos seus clientes, né, dentro da sua própria empresa, e aí você fazer as mudanças devidas. Sanches, poderia passar? Obrigado. Então, a gente tem também vários tipos de dados que estão disponíveis hoje em dia dentro das empresas, que muitas das empresas interagem no dia a dia, tá? Então, são as informações demográficas, as informações comportamentais, transacionais, as informações que acontecem dentro dos canais proprietários, que são diversas. Pode passar mais um slide, por favor, Sanches. Então, quando a gente começa a olhar cada uma desses dados, né, a gente começa a ver que a gente tem ali as informações demográficas, então qual é o cargo da pessoa, aonde que ela está, que ela mora, né, a posição geográfica dela ali, qual é a faixa etária dela, renda, qual é o estado civil. Então, muitas dessas informações hoje, elas já estão disponíveis, existem muitas estratégias sendo criadas somente com essas informações, o que é uma grande perda aí de dados e de estratégias, porque existem outras, mas essas informações já estão disponíveis e elas, isoladas, elas têm um conjunto de informações que às vezes não pode agregar tanto. Pode passar mais um slide? Obrigado.
E a gente também tem os dados comportamentais. Então, as informações demográficas junto com os dados comportamentais já tem aqui bem mais pontos de interações, já tem bem mais informações que a gente pode agregar, né, como, por exemplo, a parte de navegação, às vezes uma reclamação de um problema que essa pessoa tem utilizando um determinado produto, ou até mesmo um canal, o nível de engajamento dessa pessoa dentro dos canais digitais, a interação das redes sociais. Então, quando eu começo a somar as informações demográficas com as informações comportamentais, eu começo a ter uma visão melhor sobre esse meu cliente, sobre o interesse dele e sobre até mesmo o que ele está fazendo nesse momento, tá bom? Pode passar mais um slide? Isso, obrigado. Vocês. Quando eu somo também com as informações transacionais, né, quando eu trago as informações de compra, as atividades que o meu time comercial, as interações do meu time comercial com esse meu cliente, né, de atendimento, o quanto que ele utiliza do meu produto, ou até mesmo do tempo que ele investe em canais digitais, o feedback dele. Então, conforme eu vou trazendo essas informações, eu começo a ter uma visão mais precisa sobre esse meu cliente e o momento de vida dele. No entanto, a gente já começa ter uma quantidade de dados muito grandes e que, para você processá-los, você leva um tempo considerável, um tempo maior, para você processar esses dados e conseguir obter insights. E não são somente esses. A gente também tem as informações que estão disponíveis dentro dos canais digitais, né? Como a fidelidade dele com relação à marca, as categorias que ele tem de interesse, pesquisas, enfim, são várias outras informações que, quando a gente coloca todas elas, né, e elas estão distribuídas em canais, elas estão distribuídas em sistemas, elas estão distribuídas em áreas. Quando a gente começa a querer juntar todas essas informações para formar uma visão, ainda hoje a gente tem problemas de as informações estarem em silos, né? Então elas estão distribuídas em sistemas que não se falam, e a gente também tem um problema que é o tempo de processamento, trazer essas informações para dentro de um lugar único para eu conseguir gerar uma visão unificada. Com base nessa visão unificada é que a gente tem aí essa preciosidade do uso do dado, né? Então, qual é o público que tem realmente interesse em um determinado produto? Qual é o público que tem propensão a um outro produto? Qual é o público que tem propensão a abandono, a aumentar ou diminuir níveis de engajamento? Então, quando a gente junta todas essas informações, a gente consegue rodar modelos que vão ajudar a gente a ver de uma maneira mais rápida qual é o interesse dessas pessoas, o que elas estão fazendo, ou qual é a probabilidade de elas estarem fazendo alguma ação ou buscando por alguma informação. E é sobre isso que a gente vai conversar agora também com o Guilherme. Gui. Opa, vamos lá. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim, Gui. Sim. Perfeito. Bom, eu acho que pegando o gancho, né, do que o Weber comentou, aqui a gente vai mais dar uma apresentada, de uma forma prática mesmo, né, no Customer Insights. Então, o que é o Customer Insights? É a plataforma da Microsoft, né, para Customer Data Platform, né, então é onde a gente unifica todos esses dados que o Weber comentou, né, uma plataforma em nuvem, onde conseguimos buscar esses dados, né, em todos esses canais mencionados, enfim, esses dados que estão distribuídos em diversas origens, né, e trabalhar esse dado, unificá-lo, né, com esse intuito de ter, de repente, um golden record ali do cliente, então fazer essa parte de unificação desses dados de clientes, todo o merge, né, então qual dado que eu vou priorizar, né, tendo em vista que eu tenho esses dados espalhados, né, então às vezes eu tenho um dado de cliente que ele está no CRM, ele está no ERP, ele está em um website, num portal, então aqui dentro do Customer Insights eu tenho esses poderes, né, de conseguir jogar todos esses dados, né, despejar esses dados ali. Então, já falando um pouco da parte estrutural, ele tem um data lake, né, por trás, então, por isso que ele suporta grandes volumes de dados, então a gente consegue também, vamos dizer assim, vencer esse obstáculo, né, do volume de dados. E, então, ali é onde eu consigo, né, tratar todos esses dados e também jogar dados transacionais, tá? Então aqui, né, seguindo no PPT, ele ajuda a fornecer experiências personalizadas, né, para o cliente. Então eu consigo customizar muita coisa ali dentro.
muita coisa de insights, né, jogar métricas ali, né, do meu cliente, conseguir enriquecer esses dados de clientes com os interesses, com as marcas, né, como o Weber comentou, e com o intuito ali de ter essa visão única e, claro, tomar ações, né, com base em todos esses dados. Guilherme, você pode só explicar para o pessoal o que é o Gold Recon e Data Lake, por favor? Claro. Data Lake, bom, é uma estrutura, né, de dados ali, onde, bom, está sendo muito praticado hoje em dia, onde eu jogo todos, o conceito, né, de jogar todos os dados, né, da minha companhia, independente de onde esses dados estão e qual que é o formato desse dado. Então, o Data Lake tem esse conceito de ser um repositório de todos os dados da minha companhia, né? E ele tem também esse poder de processamento de grandes volumes de dados, tá? Então, hoje em dia, né, o pessoal tem olhado com carinho nessa questão do Data Lake e o Customer Insights por trás, né, a arquitetura dele por trás, ele também tem esse conceito de Data Lake. Então, eu consigo, inclusive, se eu já tenho um Data Lake meu, né, implementado na minha empresa, eu consigo integrar esse Data Lake com o Customer Insights, né? Então, isso que gera para a gente, além dessa parte de governança, organização de dados, também, né, esse poder de processamento de grandes volumes de dados, tá? E o Golden Record é quando eu tenho, né, como eu comentei, diversos lugares, eu tenho informações espalhadas do meu cliente e com duplicidades e tudo mais, e onde eu consigo unir, né, essas informações em uma única linha, né, de cliente, né, garantir que cada linha ali de cliente dentro do Customer Insights vai ser realmente única e fazendo merge e unificando esses dados, né, de diversas origens, tá? Aqui um pouco, né, dos indicadores, né, quando eu tenho, né, essa organização de dados, toda essa visão do cliente, eu consigo aumentar minha receita, né, ter uma queda de custo, tudo isso realmente é revertido ali no final em benefícios para a empresa. Acho que falando um pouco, né, da parte da implantação do Customer Insights, ele tem muito esse conceito de user-friendly, né, ele é bem focado, assim, no pessoal de negócios, então por isso que a gente, né, comenta que ele tem uma implantação rápida, com baixo custo, porque realmente, ao longo desses últimos anos, né, a Microsoft tem focado bastante nessa parte, né, de ser uma ferramenta amigável mesmo, né, para o usuário, então a gente consegue de forma rápida, eu vou mostrar aqui daqui a pouco já, subir uma base nova para o Customer Insights, fazer esses cruzamentos, né, esses mapeamentos de dados, enriquecer essa base de uma forma bem amigável. Então isso com certeza afeta ali o tempo, né, de implantação do projeto, uma coisa que antigamente demoraria muito tempo, precisa ser um recurso bem técnico, né, para fazer esse tipo de implantação. Hoje em dia a gente consegue ter isso mais na mão dos usuários de negócio, né. Então, como eu falei, dados unificados, né, dos clientes com conectores nativos. Então, eu vou mostrar também uma série de conectores que eu tenho ali para buscar esses dados, né? Então, a gente consegue conectar em várias origens de dados diferentes. A parte de AI, então, como que a gente consegue enriquecer esses dados, né, com inteligência artificial, com a parte de machine learning, né? Como que fica isso dentro da ferramenta. E sempre, né, nessa parte de confiança com a segurança ali da Microsoft, então, restrições ali de direito de acesso, então sempre com esse potencial de segurança da Microsoft também aplicado nessa camada do Customer Insights também. Então aqui eu já vou começar a dar um Alt Tab, tá, para a nossa ferramenta. Vocês estão vendo aqui o browser com a ferramenta? Sim. Ah, Sim, legal. sim. Então aqui, essa é a plataforma, né, do Customer Insights, então como eu comentei, é uma ferramenta em nuvem, tá? E aí, basicamente aqui do lado esquerdo eu tenho todas as opções aqui, né, de interação com o Customer Insights, as seções, e acho que já para ter uma boa ideia, né, do que ele pode, nos trazer, eu vou clicar aqui na aba de clientes. Então a ideia é que a gente sempre tenha, né, todos os nossos clientes aqui cadastrados, como eu falei, né, em um único card, tá, que é aquele conceito do Golden Record. Então, eu vou abrir um aqui como exemplo. O John. E aí eu já tenho aqui as informações cadastrais do John, enfim. Então reparem que aqui eu já tenho várias informações, né, de e-mail, localidade e tudo mais, e cada informação dessa pode ter vindo de uma origem diferente dentro da minha companhia, tá. Então pode ser que
O e-mail, eu considerei o e-mail do que vem do CRM, né? Outras informações aqui eu considerei de outras origens de dados. Então, aqui dentro ele fez esse merge, e Guilherme, dentro do Customer Insights ele vira uma linha única de cliente. Pode falar, Eber. não, aqui tem algumas pessoas reclamando que não estão visualizando a tela atualizada. Isso está acontecendo para mais pessoas? Eu estou vendo atualizada. Eu também. Talvez seja algum delay da rede, né? Da Isso. internet no local. Se tiver no browser, Pode ser. atualizar. Se tiver no desktop, aí a gente pede para entrar e sair novamente da reunião. Legal. Obrigado, Qualquer pessoal. coisa me chame aqui novamente. Então, além de ter essas possibilidades, né, de fazer um merge, né, de todas as informações do cliente, eu consigo jogar aqui dentro informações transacionais, como o Weber comentou. Então, se eu der uma olhada aqui na linha do tempo, eu vejo todas as atividades que esse cliente teve, né, de interação comigo. Então, eu vejo que ele teve um case aqui aberto, né, uma ocorrência, ele teve alguns e-mails, né, trocados aqui comigo, compras online. Então, quer dizer, eu vou configurando todas essas atividades aqui dentro do Customer Insights, né, de uma forma bem rápida, intuitiva. Então, ele tem esse conceito de realmente jogar todos os dados aqui para dentro e eu começo a distribuir isso ou em formas de atributos cadastrais do cliente ou em formas de timeline, né, a linha do tempo aqui das atividades. Aqui eu consigo ver, inclusive, isso, né, por datas, né? Então, eu vejo os e-mails que ele mandou. Então, cada item desse aqui que estão agrupados aqui em cima, eu vejo aqui no detalhe aqui embaixo, né, ordenados por uma linha do tempo. Então, eu consigo ter realmente essa visão completa do cliente. Além aqui do lado direito, né, da parte dos interesses, né? Então, quer dizer, com base no perfil do John, né, quais são os possíveis, né, interesses dele em termos de marcas, né, e tudo mais. Então, eu vejo aqui que ele tem aqui um interesse muito alto, né, em Microsoft, não tão alto para Xbox. Então, quer dizer, eu começo a enriquecer, né, esses dados aqui de clientes, aqui também alguns interesses aqui genéricos, né, então ele tem interesses em restaurantes, tudo isso com base no perfil dele, tá, nas informações que a gente alimenta aqui dentro do Customer Insights. E, só para fechar essa parte do card do cliente, eu também tenho os indicadores, né, desse cliente. Então, eu vejo aqui o risco de churn, né, desse cliente, o número de compras, né, online, e aí eu vou configurando também essas métricas, né, esses indicadores aqui de acordo com a minha necessidade de negócio, e tudo isso pode ser usado, né, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre as segmentações, tudo isso eu consigo usar dentro das segmentações também, né, para criar ali as minhas campanhas de marketing, tá? Deixa eu só voltar aqui para o slide. Então tem insights, tome ações, né, sempre com isso em mente, né, o que eu vou tomar de ação ali no final das contas, e adapte e estenda a solução. Vou falar um pouquinho depois também como que a gente pode estender o Customer Insights para onde eu consigo jogar esses dados, para onde eu consigo integrar, né, depois que eu faço todo esse trabalho de segmentações e tudo mais. Então esse é um dos principais slides aqui que eu acho que dá para ter uma visão bem abrangente aqui da plataforma. Então reparem aqui do lado esquerdo, né, eu tenho vários conectores, né, então seja para dados internos ou externos. Então, a ideia mesmo é pegar e jogar todos esses tipos de dados para dentro do Customer Insights com esses conectores. Uma vez que eu estou aqui no centro, né, os dados já estão descarregados, né, na plataforma aqui do Customer Insights, aí eu começo a fazer, né, o mapeamento desses dados, classificar cada um desses dados, fazer a parte de merge, deduplicação, né, essa parte de limpeza, né, dos dados, e enriquecê-los com as métricas, com os interesses, com modelos de machine learning. O risco de churn, ali, por exemplo, que eu mostrei, é um modelo, né, que roda por trás, ele traz esse indicador. Consigo estender isso para analytics, né, então eu consigo conectar, por exemplo, o Power BI, né, lendo essa base do Customer Insights que já foi tratada, unificada, para eu conseguir ter até mais recursos ali analíticos dentro desses dados. E por fim, como que eu posso usar isso mesmo nas ações, né? Então, posso jogar para campanhas de marketing, posso jogar isso para dentro de um Power Apps, por exemplo. Então, eu posso ter um aplicativo, né? Pensando, vamos dizer assim, num segmento de varejo, eu posso, né, colocar na mão do meu vendedor ali um aplicativo que está consumindo esses dados já trabalhados, né?
de todos os clientes. Então, uma vez que o cliente entra na loja, ele já pode ter esses dados ali carregados, né, com essa visão 360 do cliente e por aí vai. Tá? Então, aqui é um slide bem abrangente, acho que dá para ter uma ideia legal, né, da plataforma. Agora vamos um pouco mais para a prática. Quando a gente fala de ingestão de dados aqui, né? Então, insira dados de qualquer fonte. Eu vou mostrar aqui dentro do Customer Insights algumas das opções de conectores, né, prontos já para a gente coletar esses dados, tá? Então, aqui do lado esquerdo, abaixo de dados, eu tenho fontes de dados, tá? E aí que eu consigo adicionar uma nova fonte de dado. Aí eu tenho algumas opções, né, com o Common Data Model, que é um modelo único ali de modelagem de dados, né, dentro do Azure. Eu vou pegar esse importar dados, porque aqui eu consigo baixar dados de nuvem, de bancos de dados, né, gerais aqui. Eu vou mostrar alguns exemplos. Só para mostrar a quantidade de conectores que nós temos aqui, tá? Então, quer dizer, imagine que aqui eu quero subir uma nova base de cliente, né, que, enfim, esses dados estão armazenados ali na nuvem ou em algum outro database. Então, como eu comentei, aqui já são os conectores nativos, né? Então, imagina que eu tenho esses dados em um Salesforce, em um SharePoint, em um portal, um banco de dados. Então, eu consigo, SAP, enfim, eu consigo criar essa conexão por aqui, selecionar quais são os meus objetos, quais são as minhas tabelas, né? Onde estão essas informações de cliente e carregar aqui para dentro do Customer Insights, tá? Então, realmente tem... Assim, eu costumo falar que dificilmente tem alguma origem de dados que a gente não consiga trazer para cá, tá? Então, seja de uma forma ou de outra, por um conector diferente, a gente sempre consegue conectar. E aí eu queria ressaltar aqui, ó, o poder do Power Query. Então, para quem está familiarizado com o Power BI, né, ele também utiliza o mesmo recurso aqui, né, de coleta de dados, tá? É uma ferramenta onde a gente consegue conectar nas origens e trabalhar esse dado, fazer tratamentos ali na base, limpezas, tá? Então ele tem todo esse poder, né, do Power Query, né, embarcado aqui também no Customer Insights, tá? Gui, a Oi, Ana pode falar. Paula Fischer, ela perguntou se conecta com o Postgres normalmente. Com Postgres, né, conecta. Deixa eu até ver aqui, ó, PostgreSQL. Conecta sim. Aí depois a gente pode ver com calma. Vocês tendo dúvidas, pessoal, pode mandar e-mail, tá? A gente, mesmo depois do webinar, a gente consegue apoiá-los, enfim, e nessas dúvidas mais técnicas, tá? Bom, uma vez que eu subo esse dado aqui, vamos dizer assim, que ele tá um dado mais cru, né? Eu não consegui ainda cruzá-lo com as outras informações que estão aqui dentro do Customer Insights, ou classificar cada coluna que eu subi. E aí, isso a gente faz aqui, voltando pro nosso slide, é quando a gente faz o mapeamento, né, e unificação dos registros, tá? Então, eu vou mostrar rapidinho também como que a gente faz isso. Mas, basicamente, aqui em unificar, então, imaginem que eu carreguei, né, por exemplo, aqui no caso, essas duas tabelas de clientes, e eu começo em cada uma delas classificar. Ele já tem uma classificação inteligente aqui, né, ele já tenta identificar o que é cada campo, mas o que ele não acha, a gente consegue classificar na mão também e validar antes de prosseguir aqui, tá? Então, a ideia é classificar cada informação aqui que a gente subiu em tipos de dados, né? Então, para quem é mais técnico, é como se fossem os data types aqui, né, das colunas. Mas então eu falo, ó, esse campo, né, essa coluna city, ela é uma location.city, então é uma informação de cidade. Tudo isso é importante porque conforme a gente vai trabalhando essa base aqui dentro do Customer Insights, ele vai mostrando ou não dados de alguns tipos, né? Então, por exemplo, quando eu vou criar uma métrica, eu vou fazer uma somatória. Ele não vai deixar você somar, por exemplo, um country, né? Porque é um campo do tipo país aqui. Então, ele vai deixar você somar outros tipos de dados, né? Uma vez que eu mapeio esses campos, né, aqui eu estou mostrando duas tabelas só, tá? Mas eu poderia ter 3, 4, 5 bases de clientes aqui para que eu faça essa unificação, tá? E aí eu começo a corresponder. Aqui é onde eu falo qual que é a minha chave, né? Como que eu localizo, né? Que esses clientes que estão separados em várias tabelas diferentes são o mesmo cliente. Então aqui eu posso começar a colocar regras. Deixa eu ver se no outro ambiente aqui fica um pouco melhor aqui.
Ô, Gui, com essas regras você consegue dar prioridade para as origens, para falar, por Isso, exemplo, qual tem prioridade em cima em detrimento de outro exatamente. de origem? Legal. Exatamente. Eu falo primeiro assim, como que eu identifico que é o mesmo cliente? Então, por exemplo, aqui ó, tem uma regra que é o e-mail mais o full name. Então, ele pega, concatena, né, já tratado esse e-mail, ou seja, desconsiderando espaço, desconsiderando caracteres especiais. Ele concatena isso com o nome, e aí você fala assim, ó, essa é uma chave para localizar em outras tabelas, né? Uma outra chave, por exemplo, poderia ser o CPF, poderia ser, enfim, o nome completo. Então, assim, a gente vai criando essas regras de correspondências, né? E aí você consegue priorizar também de acordo com cada tabela aqui. E depois que eu faço essa correspondência, só para passar aqui no slide para a gente ir seguindo. Então aqui eu uni, né? Eu consegui localizar o cliente em várias tabelas diferentes. E agora eu preciso fazer a parte do merge, né? Que é justamente, olha, eu encontrei um cliente em 3 bases diferentes. Então, e eu vi que nessas 3 bases ele tem, por exemplo, informações de endereço, ele tem outros tipos de informações, então qual que eu vou considerar, né? Então aqui eu também, no mesclar, eu consigo colocar, né, essas configurações. Acho que aqui vai ficar bem fácil de visualizar. Aqui, esse ambiente está com uma volumetria menor, só para a gente não ficar... Então aqui, por exemplo, ó, eu vi que eu tenho a cidade em 2 bases diferentes. Então eu coloco aqui qual que é a prioridade. Eu posso colocar uma regra, de repente, de falar assim, ó, eu quero priorizar que tem o registro que tem mais informações, ou o registro mais atual, coisas nesse sentido. Então por aqui eu vou configurando tudo isso, tá? E aí, reparem que aqui, por exemplo, o gender, eu não tenho esse entre parênteses 2, por quê? Porque ele só tem em uma das bases. Então, assim, não tem por que eu fazer essa configuração, né? Agora, as informações que eu tenho repetidas, eu consigo configurar, tá? Aqui a gente está fazendo, como que eu posso dizer, até o momento, a parte estrutural, a parte básica ali de trazer os dados e unificá-los, né, e fazer esse merge. Agora a gente começa a enriquecer esses dados, né? Então, quais são as formas, né, de enriquecer esses dados? Existem algumas, né? Aqui eu tenho uma seção de enriquecimento, que é justamente aquilo que eu mostrei ali no card do cliente, onde eu posso colocar, por exemplo, quais são as marcas, né, de interesse desse cliente, e quais são os interesses genéricos ali, né? Como eu comentei, esse cliente ele tem interesse em restaurantes e tal. Então, como que é feito isso? É uma coisa bem simples aqui do ponto de vista do usuário. Ele simplesmente, praticamente habilita aqui essas sessões. Só que ele por trás, né, o que que ele faz? Ele pega com base no perfil desse cliente, então ele acha clientes com esse mesmo perfil, né, com base nas informações que foram carregadas, e ele, né, tem esse comportamento, enfim, esses interesses desse grupo de cliente. Aí ele joga lá dentro do card, né, e isso pode ser usado depois para segmentações e tudo mais. Então, isso é bem amigável aqui, e a tendência é que com o tempo, né, esse quadro aqui de enriquecimento ele seja cada vez maior, né, com novos tipos de indicadores, de insights aqui para enriquecer a nossa base. Então, essa é uma forma, né, de enriquecer esses dados de clientes, né? Ô, Gui, Oi. eu posso entender, então, que esse enriquecimento seria a partir de um terceiro, né, um third party. Isso, ou Microsoft Isso, mesmo. ou o próprio Microsoft, tá? Uhum. Isso tem um custo separado? Como que funciona isso? Então, os da Microsoft eu tenho certeza que não. Já está dentro do licenciamento aqui do Customer Insights, né? Os de terceiros eu imagino que possa ter sim. Eu não tenho certeza agora quais tem, né? Aqui, pelo que eu estou vendo, a gente tem esses 4 por enquanto, né? Mas pegando assim, em outras ferramentas da Microsoft, né, eu tenho esse conceito no Power BI e tal. Então lá varia, né? Tem alguns que são gratuitos e tem alguns, né, que são pagos, né? Vai depender do terceiro. E aí eu vi que a gente tem ali uma importação personalizada via SFTP. Isso significa que eu posso fazer um enriquecimento com qualquer outra fonte que você não tem aí, né? Isso, você Através desse pode. recurso. Exato, você pode customizar ali e você consegue montar. É isso aí. Legal, Gui, obrigado. Né? Uma outra forma de enriquecer, né, esses dados é com a parte do machine learning, né? Então, aqui quando a gente vem em inteligência, por exemplo, eu tenho alguns tipos de algoritmos já prontos também, alguns modelos. Então, por exemplo, o churn, que eu mostrei ali também no card, o recomendação de produtos, né, o NBO, né, o
ou seja, qual que é a melhor próxima oferta para esse cliente, com base no comportamento dele. Então, tudo isso eu tenho já de forma pronta aqui dentro, também nesse mesmo conceito de, cara, é basicamente habilitar, né, esses modelos que ele já vai enriquecer meus dados, né, trazendo esses outputs, né, esses indicadores, e aí que também depois eu também posso fazer segmentação com base nessas respostas, tudo mais. E eu também consigo fazer algo mais customizado. Então aqui, se eu tenho, por exemplo, uma equipe dentro de casa de cientistas de dados, estatísticos, tudo mais, eles podem estar trabalhando ali em paralelo, né, com o Customer Insights num ambiente deles, e eu posso importar esses dados aqui para dentro, né, esses scores, né, para dentro do Customer Insights, e ele funciona muito bem, né, trabalhando em conjunto, né, com os cientistas de dados. Ou algo mais pronto, né, mais para usuário de negócio mesmo, né, como eu estou mostrando aqui na tela. Então, eu também posso usar o Machine Learning Studio, né, do Azure, para criar os meus modelos ali, né, estatísticos, tudo mais, e integrar aqui dentro do Customer Insights, tá? Então, eu posso fazer um modelo mais customizado também. Então, tem várias formas de trabalhar com essa parte de inteligência, né, de Machine Learning aqui dentro. Legal. Ô, Gui, isso significa que eu posso ter um modelo pronto que eu já utilizo em um outro ambiente e replicar esse modelo dentro do Customer Insight? Isso, exatamente. Exatamente. Se ele estiver, né, se esse modelo estiver desenvolvido dentro da plataforma Microsoft, eu consigo já integrá-lo aqui dentro. Se for uma coisa, né, assim, em uma outra plataforma, né, outros ferramentais, eu consigo pelo menos conectar nessa base de dados que esses modelos geraram, entendeu? Então ele vai vir como um novo data source para mim aqui dentro, sabe? Então vai depender muito da forma de como, né, o pessoal trabalha e vai depender de caso a caso, empresa a empresa, né? Então a Legal. gente tem alguns casos aqui dentro de casa que a empresa já tem, né, um time de cientistas de dados que já trabalham em um outro ambiente separado. Então ali nesse caso a gente simplesmente importa esses outputs, né, do que já foi trabalhado ali em termos de modelos, tudo mais, para dentro do Customer Insights, né? Então já vem meio que pronto isso. Ou, se quiser, pode recriar também o modelo dentro do Também. ambiente. Também. Pode pegar, esse modelo ele está fazendo isso, então a gente pega e recria esse modelo dentro do Azure aqui, da plataforma do Customer Insights. É uma Legal, opção. valeu. Valeu. Bom, uma outra forma também de enriquecer esses dados é criando, né, as métricas. Só que antes disso, deixa eu só dar uma passada aqui na parte das atividades. Quando eu mostrei aquela linha do tempo, basicamente ela lê dessa configuração aqui, tá? Então, eu vou importando, né, dados de, por exemplo, ocorrências, os e-mails, né, que eu troquei com o meu cliente, as compras online e tudo mais. Eu importo aqui para dentro do Custom Insights e eu configuro essas atividades. Então, repara que cada uma tem um íconezinho aqui. Por quê? Porque eu vou tipificando, né, cada atividade dessa. Então, eu falo que, né, essa base que eu importei aqui de case são ocorrências, né? Essa base de e-mails, né, é do tipo, né, uma atividade do tipo e-mail. E aí eu falo qual que é o evento, né, os status aqui, né, de cada um desses itens, e qual que é o campo de data e hora, né, para eu conseguir montar dentro daquela sequência de timeline. Então aqui também é bem interessante porque eu tenho essa visão, né, de todas as interações com o meu cliente comigo, e é bem tranquilo de configurar também, é uma coisa bem user-friendly também nesse sentido. Então quer Ô, dizer, Gui, pode falar, pode falar. estou te interrompendo bastante, tá? Não, pode ficar Não tranquilo. brigue comigo. A gente consegue trazer, por exemplo, dados de um Web Analytics ou alguma coisa assim? Consegue, consegue, porque aí é como se na parte dos dados aqui, né, quando a gente está aqui em fontes de dados, a gente vai conectar em, cara, diversas origens, né? Independente de onde vem, a gente vai conseguir conectar, né, e trazer esses dados para cá. Uma vez que eles estão carregados aqui, e aí já pegando o gancho, quando eu carrego esse dado para cá, ele vira uma entidade aqui dentro do Custom Insights, que é mais ou menos o mesmo conceito, né, de entidade ali do Dynamics. Então, olha só, aqui, ó, nessa seção de usuário, então todos os dados que eu carrego, né, ele vem aqui, qual que é a origem? Então, por exemplo, do Dynamics, eu carreguei essas três tabelas. Então, cases, contacts e a online purchases aqui. Então, eu tenho três tabelas, né, de uma única origem de dados que é do Dynamics. E aí eu tenho outros tipos de origens de dados, né, de outros lugares também. Então, quer dizer, eu poderia ter, né, que nem você comentou, do Web Analytics, trazer para cá, e aqui dentro, depois que ele é carregado, não importa mais. Aí eu começo a trabalhar com ele de forma igual, né, independente da origem de dados, tá?
Acho que as duas últimas origens são aqui, de por exemplo. web, né? Legal. De web. E aí aqui eu configuro essas atividades, né, para que eu tenha essa visão, né, dentro do card dos clientes e para montar métricas também. Então essa visão aqui, né, da linha do tempo é com base nessa configuração de atividades. E aí eu posso montar as métricas também. Então imagina que eu quero saber assim, eu quero ter a quantidade geral de casos aqui abertos, né, no último mês. Então eu posso montar essa métrica global, né, e essa métrica global fica aqui dentro, né, no início eu tenho aqui as medidas, né, eu teria aqui, né, total de casos do último mês, por exemplo. Então, ou eu posso montar uma métrica de cliente, que é a soma, né, o total de casos daquele cliente específico. Então, tem algumas formas de montar métrica que eu vou mostrar daqui a pouco também, tá? Mas eu também monto essas métricas, né, com base nessas atividades, nesses dados transacionais aqui carregados. E aí tem uma parte de relacionamento, que é onde eu, né, então imaginem que eu subi essas bases transacionais, eu preciso falar para o Customer Insights como que ele até tem um mapeamento inteligente também, que ele tenta identificar, né, quais são as chaves, mas aqui, né, é uma forma bem tranquila de eu relacionar também cada objeto que eu carreguei aqui dentro, tá? Então, se eu carreguei lá uma tabela de e-mails, eu vou falar que a chave, né, dessa tabela de e-mails, né, para eu conseguir localizar qual foi o cliente, né, porque aqui dentro, quando eu faço todo esse mapeamento, esse merge, né, dos meus registros de clientes, ele tem uma entidade, vou até mostrar aqui, ó. Que é uma entidade de customer mesmo, né? Então, quer dizer, aqui, essa entidade customer, ela é onde eu tenho o cliente único, tá? Se eu for aqui em usuários, eu tenho várias bases de clientes que, né, resultaram nessa tabela única de customer aqui. Então, eu preciso falar nos relacionamentos como que esses dados transacionais se relacionam com a minha tabela única de cliente, tá? Então, aqui também é uma forma bem simples, amigável de montar esse... Eu posso entender esse customer aí como Golden Record? É o Gold Record, exatamente. É ele que junta todas... É o que eu tenho de mais completo em termos do meu cliente e único, né? Limpo ali dentro do Customer Insights. É isso aí. Bom, dá uma passada aqui no PPT. Então aqui eu vou falar um pouco dos segmentos, né? Vou dar alguns exemplos aqui na prática mesmo. Eu vou mudar aqui para um ambiente, a gente carregou alguns dados. E aí vou mostrar um pouco a parte das métricas, tá? Então, aqui só para navegar aqui nas entidades, ó, o que eu tenho carregado aqui nesse ambiente? Eu tenho algumas tabelas aqui, por exemplo, de, enfim, transações, né? Então, as transações que o meu cliente teve comigo, quais compras que ele teve. Eu tenho aqui os tickets que ele abriu, né? E eu tenho as próprias tabelas, né, de customer, de clientes que eu unifiquei. Então, aqui eu já fiz esse trabalho, né, de mapeamento, unificação dos dados, já gerou aqui a minha tabela única. E aí agora eu vou montar algumas métricas com base nessas informações transacionais, tá? Então, só para dar alguns exemplos rápidos aqui, até para o nosso tempo não se estender, eu vou aqui em medidas, tá? E é para mostrar como é amigável que essa parte das métricas. Então aqui, olha só, eu vou criar uma medida e aqui eu vou querer trazer, por exemplo, uma somatória, né? E aí aqui eu vou adicionar, né, o que eu quero somar. Então eu quero pegar, aqui eu tenho uma tabela de cabeçalho, né, vamos dizer assim, da nota, e uma de detalhe, onde eu tenho por produto. Eu vou pegar a do cabeçalho mesmo, só quero uma somatória do total aqui, do valor total, tá? Dos meus clientes. Então, olha só de eu montar essa somatória, né, do transaction total aqui, eu já vou ter, aí um detalhe interessante aqui, ele já está, aqui em dimensões, ele já está fazendo isso por Customer ID, ou seja, por cliente, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que esse indicador vai ficar dentro do card do cliente, tá? Se eu quisesse um indicador global, vou montar um daqui a pouco, eu precisaria apagar, né, essa quebra aqui por Customer ID, ele vai jogar em um outro lugar. Mas eu vou deixar assim por enquanto, e vou colocar como soma valor total, por exemplo. Então aqui é o valor total que o meu cliente gastou ali e vou mandar executar. Então aqui ele salvou e ele está executando. Enquanto ele executa aqui nesse ambiente, eu vou voltar para o de demonstração
Só para mostrar aqui algumas opções de medidas, né? Então aqui, ó, olha as medidas que ele tem, ó. Então ele tem aqui, ó, a soma de compras online por ano, a contagem, né? Então aqui é o valor, né? Somado aqui a quantidade de compras. Então, repara que aqui o tipo, ele quebra por medida de negócios, que é aquela medida que é global, é genérica para todos. Então aqui ele está tirando uma média do risco de churn de todos os clientes. Então, né, com base em todos os clientes que estão carregados aqui no meu Customer Insights, qual que é a média do churn? Então, essa é uma medida de negócio, né, uma medida global. Agora, do cliente é quando tem aquela quebra por Customer ID, né? Então, ele pega para cada cliente e classifica aqui esse atributo, né? Deixa eu ver se ele já... Gui, aquela métrica de churn, ele já calcula automaticamente dessa mesma forma? Então, aquela métrica de churn, pensa que a gente teria duas formas, né? Ou a gente pega o churn mesmo, ou vamos dizer assim, o score do churn para cada cliente com base no inteligência aqui, né, que eu mostrei, que é o modelo já pronto, né? Cadê o... Deixa eu mudar de ambiente aqui. Né, aqui com base no churn, no modelo. Então, assim, ele foi lá para cada cliente e cravou ali o churn, tá? E aí, o average, né, a média, aí sim é uma média com base nesse valor que foi cravado aqui, né, resultante desse modelo que foi executado, entendeu? Então, ali, o churn em si não é uma métrica do cliente, mas a gente criou uma métrica global, né, com base nesse indicador que já foi cravado. Um KPI, exatamente. Pronto, ele concluiu aqui, ó, a soma do valor total. Vamos ver se ele apresentou aqui dentro do... Aqui, então, nesse caso, esse cliente não teve, né, uma compra, né? Então, ele mostrou zerado. Deixa eu ver se eu consigo achar algum aqui que teve. Mas deu para mostrar a ideia aqui do... não teve também. Mas ele já apresenta aqui dentro do cliente de forma que eu consiga fazer essa segmentação, né, com esse indicador, tá? Deixa eu trazer um outro indicador. Eu quero fazer uma contagem geral dos meus clientes. Só que eu quero fazer um filtro. Então aqui eu posso, né, no meu indicador, fazer um filtro, por exemplo, por gênero. E aí aqui eu vou tirar, né, a quebra por Customer ID. Quer dizer, eu quero trazer para toda a minha base. Tá? Então aqui é só para trazer a ideia, né, da facilidade das métricas. Tá? Então, enquanto ele vai criando aqui, eu vou dando uma passada aqui nos slides. E aí aqui falar um pouco da segmentação. Aqui em segmentos, ele segue mais ou menos o mesmo conceito, né, de user-friendly aqui. Então eu consigo criar um segmento, né, aqui, na minha opinião, é um dos principais pontos aqui do Customer Insights, porque ele realmente tem esses recursos de, eu vou criando segmento, depois eu consigo interagir com mais de um segmento, né, em cascata. Então isso é bem legal, assim, para o pessoal de marketing e realmente agregou muito, assim, na plataforma Microsoft, né, nessa parte de segmentos. Então, eu posso criar um segmento a partir dos perfis, né, que foram carregados, ou a partir de medidas que foram criadas, ou eu vou criar um segmento em branco aqui só para mostrar o conceito, tá? E aí, esse segmento, ele pode ser tanto dinâmico, ou seja, eu mando ele atualizar, né, aqui a cada 12 horas, por exemplo, ou estático, né, se eu for fazer uma campanha, né, uma única vez, então não tem por que eu criar o dinâmico, eu crio um segmento estático, então ele vai pegar com base nos dados daquele momento e vai criar ali uma lista e vai deixar lá, né, para sempre. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, estático. E aí eu vou pegar aqui customers, por exemplo. Então, clientes. Eu sei que tem cliente do Texas ali. Então, eu vou criar aqui uma lista de clientes do Texas, tá? Então, como que eu monto isso? Ó? Eu quero pegar do perfil. Então, da tabela única ali de clientes.
onde state é Texas. Então, simples assim, eu vou criar um simples por enquanto, mas eu poderia aqui já adicionar alguma condição, né? Ah, eu quero do Texas e também que seja, né, de um determinado gênero, ou que tenha gastado mais de, sei lá, R$ 1.000 nos últimos 2 meses. Aí eu começo a trabalhar com as minhas segmentações aqui. Eu vou salvar dessa forma mesmo, só para a gente carregar. Ó, aqui a medida já foi criada, ó. Então, onde eu filtrei ali só o sexo feminino, ele foi executado e eu vejo ele aonde, né? Como ele é uma medida global, né? Eu não quebrei por cliente, ele está aqui. Então eu vejo que na minha base aqui eu tenho 4,7 mil, né, clientes com esse gênero, tá? E aí eu poderia começar a criar várias outras medidas aqui. Só para dar um exemplo mesmo. Gui, esse segmento que você falou dinâmico, eu posso exportar ele, por exemplo, para o Dynamics Marketing? Pode. Daqui a pouco eu vou falar da parte das exportações, tá? Mas como você já tocou nesse ponto, enquanto ele está atualizando aqui, como que funciona? Tudo que a gente cria aqui, né, não só as segmentações, mas as bases mesmo de clientes, as atividades, as medidas que a gente cria, porque isso é importante ressaltar também, a medida, ela não é em tempo de execução. Na verdade, quando a gente cria, desculpa, ela crava esse dado dentro da base mesmo do cliente. Então, tudo isso eu consigo exportar, né, para alguns lugares. Então, deixa eu mostrar aqui. Olha só. Então, eu consigo, por exemplo, jogar lá do Dynamics Marketing, né? Consigo jogar Google Ads, jogo isso para um data lake, né? Imagina que eu vou querer fazer isso em uma outra plataforma. Então, antes disso, eu quero jogar com outro data lake, eu consigo fazer isso. Para o Blob, Adobe Campaign. Então, eu tenho todas essas opções, né? Vamos dizer assim, nativas para exportar. Mas eu também tenho uma que a gente chama de, né, a camada de APIs aqui dentro, que eu consigo, né? Imagina que eu não tenho um conector nativo, mas através de uma API, né? Eu consigo. Deixa eu ver uma coisa aqui, conexões. Aqui, ó, pelas APIs eu consigo exportar também tudo, né? Segmentos, métricas, a própria tabela de clientes, tudo mais, tá? Então essas são as opções de conectores aqui para onde eu mando o meu dado depois que eu trabalhei aqui dentro do Customer Insights, tá? Então ele tem os conectores de onde eu busco os dados, que é aquela parte de fontes de dados, né? E os conectores para onde eu mando, né? O destino disso tudo. Quando eu mostrei ali no PPT aquele aplicativo do Power Apps, então eu consigo jogar esses dados, né, do Customer Insights dentro de um app do Power Apps, né, de uma forma bem tranquila, tá? Legal. Deixa eu ver se ele já criou aqui a segmentação. Segmentos. Aqui ele criou. Então, ele já mostra aqui o total de membros, então 1.126 membros com o Texas. Agora eu poderia criar uma outra segmentação, por exemplo, dos clientes que abriram chamados nos últimos 2 meses, vamos dar um exemplo. E aí eu não vou executar agora por conta do tempo, tá? Mas eu executaria essa segmentação e aí eu posso tomar alguma ação de marketing, né, com base nesses 2 segmentos, mas eu poderia criar uma terceira segmentação utilizando esses 2 segmentos que já foram criados antes, entendeu? Então isso eu acho bem legal também, porque deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó, exemplo segmento. Por exemplo, quem é do Texas e abriu um chamado. Você pode Isso. colocar essas duas coisas. Ou o contrário, Ou né? o contrário, porque aqui, ó, é isso que eu acho bem legal, essa flexibilidade dele. Eu posso pegar, quando eu crio um segmento, ele já cria uma entidade aqui, tá vendo? Então, ó, Customers from Texas, ele já criou uma entidade onde eu posso utilizá-la aqui, ó. Então, eu quero pegar todos os registros, né, desse segmento, e eu posso adicionar um grupo, né, e falar assim, olha, vamos dizer, se eu tivesse criado esse outro segmento que eu comentei, eu selecionaria ele aqui, e aí aqui, eu vou adicionar alguma coisa só para mostrar, ó. Deixa eu pegar aqui perfis, sei lá. Legal. Isso vale também para o segmento dinâmico, né? Sim, tanto para o dinâmico quanto para o estático. Vou pegar aqui todos os registros, só para mostrar isso daqui, ó. Eu poderia fazer ou uma união, ou seja, quero esse grupo mais esse grupo,
ou uma intersecção, só o que tiver nos dois, né? Ou o exceto. Quer dizer, quero esses caras aqui, mas a não ser quem esteja nesse segundo grupo aqui de baixo, entendeu? Então, essas opções aqui são bem legais, né? Então, quando a gente começa a ter essas estratégias de marketing, eu quero fazer uma oferta aqui para os clientes que compraram em determinadas lojas, né, determinados tipos de produtos, mas não compraram esses determinados tipos de produtos, né? Então, começa a combinar aqui essas opções de filtros e gerar o segmento, e eu consigo exportar esse segmento depois para o Dynamics Marketing, enfim, para onde eu quiser ali, com base naquelas exportações, né? Eu vou mostrar aqui uma forma de estender aqui esses segmentos com o Power BI, tá? É bem rápido aqui, porque o nosso tempo já está se estendendo. Então, aqui dentro do Power BI, se eu quiser, por exemplo, legal, eu criei meu segmento ali no Customer Insights, e agora eu quero analisar melhor esse segmento, né? Eu quero ter mais recursos aqui de Analytics, né? Eu já tenho um conector pronto aqui, ó, no Customer Insights, onde ele já mostra não só os segmentos, né, mas todas aquelas entidades. Então, olha só. Ele já mostrou, porque eu estou logado já com o meu usuário e senha aqui, então ele já conectou lá no ambiente que a gente está mostrando. Mas senão ele pediria, né, o usuário e senha do Customer Insights, tá? E aí aqui eu tenho, por exemplo, ó, os segmentos. Então aqui tem a Customers from Texas, né, que a gente acabou de criar. Eu tenho as entidades, então tudo aquilo que foi carregado, inclusive a Customer, que é a entidade única ali de cliente, né? Então eu vou carregar aqui, por exemplo, a Customer e a Customers from Texas, que é o meu segmento. Eu poderia trabalhar esse dado aqui dentro do Power BI também, mas eu vou dar um load direto aqui. Então aqui ele já carregou os 1.126, né, clientes desse segmento, né? E ele vai carregar todos os outros clientes aqui para o Power BI. Poderia também, né, se eu quero gerar uma camada de analytics mesmo, né, com base nos dados do Customer Insights, eu monto um Power BI com todos os gráficos, indicadores, e jogo isso para dentro do Power Apps, jogo num portal, enfim. Aí é muito questão de estratégia mesmo, né. Mas aqui eu vou pegar, por exemplo, quem são esses caras aqui, ó. Então, com base no segmento que a gente criou, eu quero analisar, por exemplo, por cidade. Então, vem aqui, cidade. Por que é legal isso? Porque eu tenho mais recursos, né, de investigar, de explorar esse segmento que foi criado, para de repente chegar aqui no Customer Insights e alterar alguma coisa, falar, putz, não ficou legal, vou adicionar algum outro filtro. Então, conforme eu vou tendo os insights aqui dentro do Power BI, né, eu consigo ir calibrando ali o meu segmento, tá? Posso colocar um filtro aqui por gênero, por exemplo. Então, quer dizer, eu tenho quase o mesmo número aqui, ó, por gênero. E, enfim, é só para mostrar a ideia que aí aqui a gente teria muita coisa para falar também do Power BI, mas é para mostrar essa opção de conexão com os dados aqui do Customer Insights, tá? Vamos dar uma passada aqui também no slide. Aqui é um exemplo, tá, de como que ficaria isso dentro de um Power Apps. Então reparem que é mais ou menos o mesmo card que a gente abriu aqui dentro da plataforma, né, do Customer Insights, só que aqui é dentro do Power Apps, tá? Então isso fica bem acessível ali para a minha força de vendas, enfim. Consigo, fazendo aqui uma chamada no Automate, eu consigo também automatizar, né, criar alguns fluxos que interajam com a minha base do Customer Insights, né, ou vice-versa. Então, por exemplo, eu tenho uma medida que eu criei no Customer Insights e eu quero que todos os dias tenha um Power Automate que vai ficar capturando, né, vai ficar lendo essas medidas dentro do Customer Insights, e se alguma medida atingir algum determinado valor, né, que eu vou especificar, ele vai disparar algum tipo de ação. Então, poderia ter, por exemplo, um e-mail, já aqui schedulado aqui dentro do Automate, e aí, então, assim, se determinada medida atingir um valor, eu já vou disparar um e-mail para esse cliente, entendeu? Então, poderia fazer coisas nesse sentido. Ou, por exemplo, se o threshold do churn chegou num nível de risco,
você pode abrir uma notificação ali, né? Criar uma atividade para o Posso. account manager daquele cliente e tomar uma ação. Perfeito. Perfeito. Eu posso entrar no Dynamics, criar uma atividade para aquele account manager, exatamente. Já trazendo outras informações, né? Então, do Customer Insights. Então, além de. Eu não preciso só falar assim, olha, aquele cliente está com risco de churn e tal. Eu já posso trazer mais informações para enriquecer ali a ação do account manager, né? Mas foi um belo exemplo. Então, eu consigo trazer o flow aqui, o automate para dentro de toda essa estrutura, né? Aqui, como eu mencionei, né? Eu jogo as segmentações para dentro do Dynamics Marketing para trabalhar a parte de campanhas. E basicamente é isso, assim, do que tem, né, da apresentação da ferramenta mesmo. Claro que tem muita coisa, muito detalhe, mas em linhas gerais, espero que eu tenha conseguido passar a mensagem e qualquer dúvida podem colocar aqui ou me procurar depois também. Aí passa a mensagem para o Ale, que vai falar aqui um pouco mais dessas estratégias de marketing. Ale, quer pegar minha tela? Legal, Gil. Eu peguei aqui. Bom, pessoal, eu estou com um pouco de ruído de fundo. Se estiver atrapalhando, por favor, me falem, tá? Eu vou tentar ajustar a sensibilidade do microfone. Bom, agora eu vou passar um pouco, a gente vai entrar aqui num modelo um pouco mais lúdico na apresentação, só para eu contar uma historinha de como que a gente consegue, né, um exemplo um pouquinho mais prático de uso, né, como que o Customer Insight vai conseguir, por exemplo, facilitar muito a vida da Denise, né, que é uma gestora de marketing da Contoso, né, que tem um grande desafio à frente. Ela precisa lançar o produto X21, né? É um produto já, um flagship da Contoso. Ele tem o seu lançamento de forma bem tradicional e sempre ocorre no mês de maio, tá? Então, ela precisa, com a equipe dela, montar esse plano de lançamento, né? E o planejamento inicial dela seria dividir mais ou menos esse lançamento de produto em umas 3 fases, né? Onde ela faz ali uma fase inicial ali de teaser, né? Depois ela faz efetivamente o lançamento do produto e aí ela entra na fase ali de pré-venda, né? Para iniciar, né? Fazer o start aí dessa campanha de venda, né? Então, ela precisa segmentar os clientes, né, da melhor forma possível e criar um plano de comunicação aí para esses segmentos, tá? Então, inicialmente, ela já tinha vindo do Customer Insight alguns segmentos prontos, né, que ela já tinha ali bem mapeados. Então, por exemplo, ela tinha um segmento que foi criado a partir de clientes que já são compradores habituais dos produtos da família X. Então, ela deu o nome para esse segmento de loyalists. Então, eles são os clientes que, de forma tradicional, já compram os produtos flagship da Contoso, tá? Ela também criou um outro segmento que são aqueles clientes que costumam comprar um produto, né, de uma família que não é a flagship, né, uma família mid-tier, mas que tem a intenção, por exemplo, de adquirir um produto da família X, tá? E um outro segmento que ela também já tinha criado é um segmento de pessoas que compram outros produtos flagship da Contoso e que ainda não compraram um produto da família X. Então ela consegue fazer ali uma comunicação tentando, né, aproximar esses clientes do produto X21, tá? E, independente disso, ela, na fase de teaser, ela vai colocar, então, ali uma campanha um pouco mais abrangente para capturar pessoas que levantam a mão e declaram que têm interesse pelo produto, né? Tem interesse ali em obter mais informações sobre o produto. Então, ela inicialmente ela estava com esse modelo de segmentação.
Mas aí a Denise falou, né, com o Guilherme, viu a apresentação aqui do Customer Insight, e aí ela falou, não, peraí, eu acho que nós temos mais algumas oportunidades aí para explorar. E foi aí, então, que conversando com o Guilherme, ela entendeu que ela tem possibilidade de agrupar, de tornar esses segmentos um pouquinho mais granular, com dar um pouquinho mais de atenção a algumas características desses segmentos. E com isso, ela começou a cruzar os segmentos loyalist com os segmentos dos hand raisers, que são as pessoas que demonstraram interesse, né, que elas manifestaram, né, o seu interesse, e também ela utilizou aquele modelo nativo que nós temos no Customer Insight, que gera o NBO, que é o Next Best Offer, que é aquele modelo que analisa o padrão de comportamento dos consumidores para promover, ou seja, para indicar qual seria a próxima melhor oferta para aquele cliente. Então, com esses novos segmentos e com o cruzamento desses segmentos, ela conseguiu, então, gerar uma segmentação muito mais criteriosa, né? Então, ela fez testes agrupando os loyalists com os hand raisers, loyalists com NBO, e aquelas pessoas que tanto não demonstraram interesse e também não têm o produto X21 como o NBO, né? Mas que tradicionalmente já adquiriam o produto da família X. Então ela aplicou essas subsegmentações para conseguir ali criar um modelo, um plano de comunicação um pouco mais direcionado. E aí, com isso, ela notou que ela obteve, nas 3 fases de lançamento do produto, um lift, ou seja, um incremento de engajamento, né, na fase de teaser, na fase de lançamento, e até mesmo um incremento no retorno, na conversão, na fase de pré-venda para essas pessoas. Então, são as pessoas que demonstraram interesse, que já eram loyalists, eles tiveram ali um engajamento um pouco melhor na fase de teaser e de lançamento, mas o loyalist e o NBO foi o que teve o maior lift na fase de pré-venda, né? Então, com isso, ela ganhou bastante confiança de que o NBO, ele realmente consegue trazer insights e, principalmente, ele traz uma coisa que é muito rica para o marketing, que são os dados acionáveis. Ou seja, ele não montou o perfil do NBO. Ele, cliente a cliente, ele determinou que aquele produto é a melhor oferta para aquele cliente. Isso tornou a ação muito mais assertiva. Tá? Então, esse aqui é um pequeno exemplo, né, de como que a gente pode usar o Customer Insight para realmente alavancar o resultado das ações de marketing e o resultado da empresa. Aqui, Gui, se você quiser eu posso falar, mas acho que talvez você vai conseguir explicar como que funciona, né, o seu trabalho aí do Intelligent Assessment. Aí, se você quiser explicar um pouquinho como é que funciona essa etapa. Claro, claro. Bom, aqui é um trabalho que a gente faz, né, em conjunto com o cliente, né, uma vez que o cliente demonstra esse interesse, né, de seguir nessa direção de estruturação mesmo de dados, né, ele é aplicável tanto para Customer Insights, né, como também para soluções de BI, Analytics, né, Big Data, mas a gente faz um assessment em conjunto com o cliente, né, em linhas gerais, senta, identifica, né, quais são os pontos ali do business mesmo do cliente, faz um mapeamento, né, de todas as informações que a gente precisa coletar, né, de uma forma conceitual, vamos dizer assim, depois a gente vai atrás dessas informações, né, onde que elas estão, né, se são dados internos, externos, e coloca tudo isso numa linha do tempo, né, para a gente chegar no resultado final ali, que é a implementação mesmo do que está sendo proposto ali, entendeu? Então, basicamente, é contar com a Alpha People, né, com esse assessment, né, de dados, e ele é bem genérico, tanto que aqui na duração estimada, né, aqui na linha de baixo, né, duração estimada para os serviços, ele varia de 24 a 80 horas, aí vai depender do tamanho, né, da complexidade, do que a gente, né, discutiu ali previamente, né, para
execução desse serviço, tá? Mas ele é um serviço mesmo de assessment para ajudar o cliente nessa direção dos dados, estruturação de bases e Customer Insights. Mas como o próprio slide já demonstra, né, esse é um processo infinito, né? Ou seja, você constantemente está analisando suas fontes de dados, agregando novas fontes, você constantemente está tendo mudanças, né, no seu cenário tecnológico, né? É isso Novos aí. produtos, novos cenários externos, novos players. Então, isso é um processo contínuo, né? Então, a gente trabalha isso de forma Infinito. Você foi muito contínua. feliz na declaração, porque assim, aí o que vai variar é a maturidade, né? Então, ele é infinito e em cada rodada dessa, né, a gente vai atingir um outro grau de maturidade, né? Então, a gente consegue evoluir, né? Assim, o céu é o limite, né? Mas aí, a gente vai evoluindo isso, e aí eu queria apresentar para vocês uma outra oferta que nós temos também na Alpha People, que é a oferta do Marketing Manager, onde a gente consegue trabalhar lado a lado com os clientes, né, para tanto expandir a capacidade operacional do cliente ali do dia a dia, de conseguir olhar para essa parte de dados, essa parte de segmentação, de fazer uma análise exploratória, de olhar para os dados ali no BI, entender, tirar insight, transformar isso ali em ações, né, do dia a dia, né? A gente também consegue apoiar o cliente num aspecto que tem, assim, já há um tempo se tornou algo extremamente relevante, né, para o nosso cenário, que é a parte de compliance, né, com as leis de privacidade, tanto a europeia, a nossa LGPD aqui no Brasil, mas também da Califórnia, os Estados Unidos, Canadá, todas as leis que já existiam até antes, né, da GDPR. Então, a gente consegue olhar, né, para toda essa operação, né, mais ampla, envolvendo marketing, envolvendo dados, e conseguir garantir ali um compliance com essas leis, né? E não tem como não falar do controle dos dados, né? Da governança dos dados, da gestão de você garantir que você tenha o dado correto, né? Estruturado da forma correta para que ele possa realmente agregar valor a toda essa operação. Com base nesses três outros pilares, nós temos o quarto, que é essa questão do planejamento de marketing. Não só do estratégico, tático, operacional, mas também, como o Guilherme mencionou, desse roadmap, desse processo de maturação dessa operação data-driven. Então, a gente consegue criar um modelo de maturidade, implantar ele na sua fase inicial e ir evoluindo isso gradualmente. E tudo isso acontece de forma sinérgica, transformando, né, todo esse esforço em resultado para a empresa. Então, o foco do Marketing Manager é o resultado. Então, o resultado é o direcional para todas essas ações, né? É ele que baliza todos esses pilares de atuação. Tá bom? Muito obrigado. Deixei Muito também obrigado. o contato aqui do Donato e do Guilherme, tá? Se vocês precisarem, eu tenho aqui. Uhum. Muito obrigado também, Sanches, Alexandre Sanches, Heber Gustavo, Guilherme Junqueira, os nossos especialistas. Obrigado também a Jéssica, a Vanessa, todo o apoio, Angélica. Desejar muito obrigado mesmo, né, por essa participação. Obrigado aí pela permanência, né, nessa manhã. Eu sei que o tempo é bem corrido, né, para todos. E reforço, visitem nosso site, acompanhem os nossos webinars, né? A plataforma ela é muito atualizada, né? Ela segue, né, por uma atualização, né, bem constante. Então,
é bem importante estarmos aí up to date, né? Atualizados àquilo que é de mais atual na ferramenta. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, muito obrigado a todos do time e a vocês que nos acompanharam até aqui. Bom dia a todos.